Olá, eu sou a jornalista, professora e escritora Alexandra Gonzalez e vou falar com vocês sobre o livro China, Impressões, Cultura e Natureza, uma realização da editora Bela Vista Cultural com patrocínio da empresa Simoc através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, cujo número do PRONAC é 192981. Muitos adjetivos são necessários para descrever a China. Do minimalismo que se vê na arte, na arquitetura e em pequenos vilarejos, até os superlativos que descrevem seu território, sua população, suas metrópoles, as belezas naturais, cultura, monumentos e o avanço econômico. Tudo chama a atenção. Mesmo sem embarcar em um avião, rumo a um dos maiores países do mundo, é possível se encantar com a República Popular da China. Das dinastias milenares ao período contemporâneo, a história da nação é composta por capítulos com conteúdos surpreendentes, assim como também são os paradoxos que podem ser observados entre regiões remotas, onde a vida selvagem impera, e as metrópoles que pulsam agito dia e noite. São muitas Chinas dentro de 9,6 milhões de quilômetros quadrados, reunindo histórias múltiplas de seus povos, das revoluções e de sua complexa geografia, em que se destacam paisagens com desertos, ilhas, praias e cadeias de montanhas. Há ainda a vida brotando no campo em contraste com o trânsito intenso dos grandes centros urbanos. A tecnologia que avança vertiginosamente, mas não apaga as tradições. Definitivamente, na China está a prova de que passado, presente e futuro estão interligados. Com o livro China, Impressões, Cultura e Natureza, você vai descobrir características peculiares, viajar no tempo e entender como o tradicional e o moderno se relacionam e, quem sabe, colocar a China em seus planos de viagem. Para mergulhar na rica história do país, conhecendo suas províncias, características geográficas, econômicas e culturais, nós propomos 5 atividades pedagógicas pensadas para o ensino médio e que os professores podem aplicar em aulas presenciais ou virtuais. Vamos lá! Na primeira atividade, os estudantes devem pesquisar frases, pensamentos e ideias de filósofos e pensadores chineses citados no livro, como Confúcio, Lao Tse e Chuang-Tzu, para serem debatidos em sala, sempre fazendo relação com a China atual. A segunda atividade será uma roda de conversa com toda a turma sobre a China contemporânea. A proposta é que os estudantes leiam notícias da semana sobre a economia chinesa e façam uma reflexão sobre este mesmo tema em relação ao Brasil e ao mundo. A terceira atividade será feita em grupos. Cada equipe deve gravar um podcast de até 2 minutos com o celular sobre um tema abordado no livro, que não pode se repetir. Depois, toda a turma ouve os podcasts e discute sobre os conteúdos abordados. A quarta atividade consiste em assistir a um dos filmes sugeridos na cartilha e discutir o enredo com base nos exemplos encontrados no livro. Depois disso, a turma deverá fazer uma reflexão do enredo com a China atual. Por fim, a última atividade vai agradar quem sonha em conhecer a China. A turma deve pesquisar em grupos como se organiza uma viagem para a China a partir da sua cidade. A pesquisa deve ser feita com base nas províncias e cidades citadas no livro. A busca se amplia em sites de viagens, páginas do consulado chinês para saber como é que se obtém informações sobre o visto de turista e o aplicativo de conversa WeChat, a maneira mais prática de se comunicar naquele país. Na cartilha pedagógica disponibilizada aos professores pelo projeto, também trazemos recomendações úteis de filmes e livros falando da China. Vale conferir o filme O Último Imperador, que conta a história de Pu Yi, declarado imperador da China com apenas 3 anos e viveu enclausurado na Cidade Proibida, em Pequim, até ficar adulto, quando foi deposto pelo governo revolucionário. Ele vai para um presídio para a reeducação até 1959 e depois passa a ter uma vida comum em Pequim, trabalhando como jardineiro no Jardim Botânico da cidade. Para ler, recomendamos o livro Os Chineses, da jornalista Cláudia Trevisan.
Ela aborda desde os exóticos ingredientes da culinária chinesa aos segredos da medicina oriental. Fala da política de filho único, do papel da mulher na sociedade, da mudança de comportamento entre os jovens e dos bastidores das Olimpíadas de 2008, que foi sediada em Pequim. Para finalizar, gostaria de agradecer a todos os participantes das ações do projeto e, caso tenham alguma dúvida a respeito das informações disponibilizadas, peço que entrem em contato com a editora Bela Vista Cultural por meio do e-mail contato@belavistacultural.com.br. Muito obrigada. Xexê.